Ele vem aí, Luciano Gleuce e a sua Resenha com Muvuca Podcast. Mais que entrevistas, é aquela resenha mesmo. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Resenha com Muvuca. Com saudade do meu parceiro, querido amigo Will Rocha, presente mais uma vez. Tudo bem, Will? Tudo certo, boa noite. Estamos de volta depois de alguns contratempos, né? Alguns outros compromissos. Estamos de volta aqui em mais um Resenha com Muvuca. E hoje com uma convidada mas bota mais que especial nisso, Will Rocha, né? pensa numa agenda lotada, rapaz. Eu imagino. O artista perde, viu? Tranquilo. É, artista também, né? Por que não chamar de artista assim? Não, com certeza, grande artista, né? Já me falaram que é uma lenda na cidade de Marília, no mundo das tatuagens. Vânia Mendes, seja bem-vinda ao Resenha com Muvuca, tudo bem? Obrigada, Luciano, tudo bem? Oi, Will, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, vamos conhecer um pouquinho mais da Vânia Mendes, conhecida também como a Madame Tatu. Internacionalmente conhecida como Madame Tatu. Internacionalmente, isso. Quem é, então, Vânia Mendes? Eu tô aqui na frente de dois vozeirões, gente. Você fica até assim, A Vânia tem várias personalidades aqui dentro. E eu lido bem com todas elas, não são vozes na cabeça. Porque eu acho que o artista tem mesmo, né? Muitas facetas, né? Então, a Vânia, ela gosta de muitas coisas, não é só a tatuagem. Eu sou formada em Educação Física, eu sou mãe da Ágata, né? O Will, que conhece a gatinha há muito tempo. E eu faço muitas coisas, Luciano, tenho muitas atividades. Legal. Mas, basicamente, tudo que eu faço tem um resultado no outro, entende? O resultado é sempre no outro. Um vai ligando ao outro. A tatuagem, né? Eu preciso de uma pessoa para desempenhar meu trabalho, sim, entendeu? Então, o resultado vai ficar com o outro, né? Na educação física também, quando você treina um atleta, você treina uma pessoa, o resultado fica com a pessoa. Então, tudo que eu gosto de fazer, eu já percebi isso, que o resultado fica com o outro. É muito gratificante. E muito bacana. Isso, né? E a gratidão fica com você sempre. Isso que é a parte mais gostosa. Isso é muito gostoso. A gente cria uma conexão bacana com as pessoas, diferente, quando a gente lida, né, coach? Nosso coach aqui, o Will Coach, ele sabe disso, né? A conexão que a gente cria quando você proporciona transformações, mudanças na vida das pessoas. E, basicamente, tudo que eu faço transforma alguma coisa na vida da pessoa. Eu tenho uma curiosidade. Quando você fez a primeira, quantos anos você tinha quando você fez? Fiz em mim, eu tinha 13. Meu pai ficou tão bravo, Will. Foi eu e minha amiga Carmen estudando para uma prova de química, né? Então, não sei o que deu ali naquele momento. Na realidade, eu sei. Na época, tinha uma novela. Foi isso que despertou. Porque a gente mora no interior, demorava, imagina, há 40 anos atrás. As coisas demoravam um pouco mais ainda para chegar por aqui, né? Já deu pistas. É verdade. E aí, tinha uma novela da Globo, eu não me recordo o nome da novela, que o Carlos Gomes... Era um do futebol, não era? Isso, eu acho que ele era boleiro, alguma coisa assim. Era, e ele tinha Olha como eu tô. uma lua, não, um sol com uma gaivota feita à mão, era uma coisa bem caseirona mesmo e tal. E aí os meninos na escola, estava no colegial, ficavam, as meninas não têm tatuagem, é só homem quem tem. E eu sou de uma geração onde as mulheres eram bem limitadas para algumas coisas, Ainda né? mais na época, né? Porque... Gente, antes da pílula, antes do divórcio. Nós estamos falando de década de 80, exato. Eu comecei assim, o primeiro... Legião Urbana. Exato. O primeiro ofício que eu tenho mesmo, o primeiro documento que eu tenho é de 85. Né? Mas eu comecei uns aninhos antes ali, fazendo à mão, porque eu nunca tinha visto uma máquina de tatuagem, eu nem sabia que existia. Para mim, tatuagem era só... Né, os pontinhos ali, feita à mão, artesanalmente. Aí eu tive a oportunidade de, com 16 anos, eu fui para Porto Seguro e vi a primeira máquina de tatuagem. Aí já criei também uma ligação ali com a Bahia, que a Bahia me deu régua, compasso e uma profissão, e várias profissões. A Bahia me trouxe também, que é a história que eu tenho lá. E aí eu sempre fiquei em busca de aprimorar, de conhecer mais... Viajando, a tatuagem me proporcionou muitas viagens também, e sempre buscando aprimorar.
Já tentei sair do meio da tatuagem também, confesso, sabe? Já tive aquelas fases que eu não quero mais fazer. E aí não tem jeito, porque não foi uma coisa que eu escolhi. Não é diferente de hoje, que muitos jovens me procuram porque eles querem ser tatuadores, porque hoje é uma profissão legal. Mas lá atrás não era tão legal. Né? Ainda mais sendo mulher, né? Porque não era tão legal para eles, eu achava o máximo. Eu sempre achei o máximo, mas para a grande maioria não era legal. Então, era bem mais difícil ter uma postura como mulher, como artista, tal, bem mais difícil, né? Vânia, a gente era ignorado. Até a gente pegando esse gancho aí da questão da tatuagem lá atrás, dessa coisa da mulher, a gente vê hoje essa coisa do empoderamento. A mulher hoje ocupa espaço em tudo que ela se meter a fazer, ela faz até muitas vezes melhor que muito homem por aí, diga-se de passagem. Pra você, naquele período, você sempre foi assim, afrontosa, sempre lidou com essas coisas, né? Como é que era a relação de existir? Porque mulher, hoje a gente tem muita mulher na tatuagem. Naquela época, pouquíssimas, né? Sim, pouquíssimas. Como que foi pra você essa desbravada aí? Então, como não fui eu que escolhi, né? Foi uma coisa que me escolheu. Então, assim, eu tinha curiosidade. A primeira que eu fiz com a minha amiga foi só para mostrar que as meninas também podiam fazer. Era uma coisa tão pequena que não dava nem para enxergar. Uma gaivota, aquele... Não, era uma lozinha, mas uma tão pequenininha, assim, só para falar que tinha, entendeu? E aí, eu fiz também uma borboletinha nela e tal. Aí os meninos acharam bonitinho e começaram a me procurar para fazer. Então, foi a lei da atração mesmo. Eu atraí a Mas não se falava assim, é mim. uma mulher ali, aquela coisa. Então, aí quando eu fui para São Paulo fazer faculdade, logo dos 16 para os 17 anos ali, eu cheguei em São Paulo, o primeiro lugar que eu fui foi um estúdio de tatuagem, que era na 13 de maio, né? A 13 a noite de São Paulo acontecia na 13 de maio. Então, fui eu lá com 17 anos de idade, conheci a 13 de maio. O primeiro lugar que eu entrei foi um estúdio e tinha um tatuador lá que olhou para mim e falou, você é de Marília, né? Eu falei, eu sou. Né? Fiquei assustada porque eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu era muito jovem. Ele falou, eu também sou, era o Bruno. O Bruno, ele morava lá na Castelo Branco. E eu moro lá. Você mora lá, ele morava perto da sua casa, verdade. A minha avó também morava lá. Sim. Né? Ali bem esqueci o nome da rua ali, mas ele morava bem ali. E aí ele me conhecia meu irmão na época, o Ticão e tal, e eu não conhecia. Então ficou sendo meio que uma referência, porque era o único lugar onde eu conheci uma pessoa que me conhecia em São Paulo, né? Então eu passei a frequentar o estúdio e o que acontecia? Não tinha mulheres que tatuavam na época. E o machismo imperante que imperava na época, os namorados não deixavam um homem colocar a mão na mulher dele para fazer uma tatuagem. Então, os meninos começaram a me incentivar nesse sentido. Vânia, a gente precisa de mulher para tatuar a mulher, porque os namorados, os maridos não deixam. Isso é até hoje, tá? Tem muito disso. Tem muito disso. É incrível. Às vezes também a gente vê quando a mulher é ciumenta. Nossa, eu vou escrever um livro, gente. Histórias de um estúdio de tatu, certeza. Juro. Tem vezes que as mulheres vão com os maridos, namorados e tal, e você já sente o ciúme, a possessividade, uma insegurança nela ali. A energia ali no ambiente, né? Que eu não consigo falar olhando para ele, eu falo olhando para ela. Sim. Entende? E uma vez o cara me chamou a atenção, ele falou, sou eu que vou fazer a tatuagem, não é ela. Eu falei, você desculpa, é respeito, né? Porque senão ela pode pesar, entende? Já aconteceram várias vezes, de tanta mulher pesar, e eu também já trabalhei com muitos meninos dentro do estúdio, que chegava a namorada, queria fazer com aquele tatuador, e o namorado ali do lado com aquela cara de pitbull, sabe? É constrangedor, e a coisa é profissional, sabe? Não vou falar que não tem no meio, gente, até na igreja, né? Sim, com todo respeito, sempre com tem. Com todo respeito, né? A gente encontra algumas patifarias, mas acontece, então cabe ao cliente hoje escolher o profissional que ele vai fazer. E outra coisa, que nós que somos mais velhos, que temos mais experiência em algumas coisas, e pela situação e algumas coisas que já aconteceram, não se entra mais sozinho na sala de procedimento, tá? A gente evita. Então, se é um tatuador vai tatuar uma menina, é bom que tenha a secretária dentro da sala, como se fosse um médico, um ginecologista, entendeu? É bom sempre ter
um acompanhante na sala. Mesmo em tempos de Covid, todo mundo de máscara, direitinho e tal. Eu acho legal ter... Eu gosto de ter um acompanhante na sala. Traz segurança também, né? Não, sabe pra quê? Porque depois de meia hora, você já não tá mais com muita conversa com o cliente. Você quer fazer teu trabalho, você entendeu? Terminar, Você quer terminar. Às vezes você vai ficar ali 4, 5 horas com a pessoa. Depois de 1 hora, você já não tem mais assunto. Aí você começa a pedir pro acompanhante, tira uma foto. Fala alguma coisa, conversa com a pessoa, né? Então é legal. Ô, Vânia, viajando tanto, Brasil, até internacionalmente, e esse carinho seu por Marília? Marília é uma faca de 2 legumes, né? Sempre. De muitos legumes aqui, né? Marília é o seguinte, eu acho Marília uma cidade bem bacana para o interior, entendeu? É uma cidade cuidada, apesar de a gente achar que não, Sim. mas vá para outras cidades. É a mesma coisa do Brasil, né? A gente acha que o Brasil é uma tupiniquinha onde nada funciona. Mas esses dias eu estava comentando sobre o metrô, né? Eu já andei em várias cidades grandes na Europa, andei de metrô, e não tem metrô mais bonito que o metrô de São Paulo, gente. A gente tem exposições de galerias. Né? É maravilhoso. São Paulo é uma cidade maravilhosa. Você sempre foi boêmia? Já tive uma fase, já fui melhor nisso, viu, Luciano? Bem melhor, viu? Legal, né? Então, você sabe que eu tenho até lembrança, falar de boemia, falar de noite, falar de balada. Eu tenho uma curiosidade aqui, Vânia, porque eu sou o rei das curiosidades, que é o seguinte, na verdade, eu me recordo de alguns eventos, algumas coisas. Alquimia, por exemplo, né? Que você estava sempre no Alquimia, eu era um garoto, seu fã, sempre fui a vida inteira. Nossa, você não podia falar isso? Podia, né? Podia. Pode, não, mas um dia eu vou te mostrar, eu tenho uma foto do Will. É que nossas famílias são muito amigas, né? Os pais do Will são padrinhos do meu pai. Meus pais são seu padrinho também, são? Então tudo família, tudo meio que da família, meio assim. que o tio e tia, sabe? E eu tenho uma foto do Will com um roupão azul. Olha só. Ele arrasava quando a gente ia a família toda na praia, assim. Ele tem um roupão azul, meninas. Eu vou liberar a foto, o roupão azul do Will. Postar nos stories. Ô, Vânia, é o seguinte. A gente já viu, até no Jô, o Rogério Flauzino falando de uma tatuagem que você fez nele. Sim. Naquela época todo mundo ia pra noite, tinha os barzinhos e coisa e tal. A gente sabe a versão dele. Como é que você pode contar essa história pelos olhos de Vânia Mendes, pelos olhos de Madame Tatu? A versão dele, ele contou lá no programa do Jô Soares. Isso tem muitos anos. Eu não vou conseguir... Gente, eu tenho problema com data. Mas toda vez ele lembra das tatuagens. Então, na realidade, todas as vezes que eu tive a oportunidade de encontrar com ele, o Rogério é um cara que é uma luz, abre caminhos, assim, sabe? Ele parece um cara bacana, né? Ele abre caminho, ele é um cara muito iluminado. Então, a primeira vez que eu vi o J Quest, que era J Quest na época, né? Eles começaram na MTV com aquele Black Power loiro que eles tinham lá, muito louco. E eu fiquei encantada com eles. Na época eu estava casada com o Celso e eu falava para ele, eu vou tatuar esse cara. E eu nunca tive ataque de tiete. Mas eu fui tiete demais do Benegão, que eu tive ataque mesmo de subir no pescoço, com o Rogério Flauzino e um cara que eu fui tiete e não tive a oportunidade de conhecer, que foi o Chico Sainz. Poxa. Então, para mim, esses caras assim são muito fodas mesmo. Então, o Rogério, aí a primeira vez que eu vi ele foi num Fashion Week em São Paulo. Eu estava lá e ele estava desfilando e terminou o desfile, eu tive meu primeiro ataque de tiete. Falei, moça, eu vou te tatuar. Eu balançava ele, eu falava assim. E aí ele... Não, legal, de onde você é? Eu vou te tatuar. Ficou assim. Aí tive a oportunidade depois, naqueles grandes eventos que tinham em São Paulo, tipo umas raves que tinham lá no autódromo. Você lembra disso? Skull Beats? Sim. Tinha isso também. Era 6 da manhã, encontrei com o Rogério na tenda do Mark, do DJ E eu Mark. perguntando se a Vânia é boêmia, hein? Tá aí a resposta. Olha só. E aí, eu vou te tatuar. E aí, eu não sei, ficou uma ligação assim. Eles vieram fazer o show em Marília. Sim. E chegou aqui, ele perguntou de mim pro pessoal que tinha ido entrevistá-lo, alguma coisa assim. Gente, você conhece a tatuadora Vânia, tal? Aí uma amiga minha, que era repórter na época, ligou e falou, Rogério tá aqui, ele quer fazer uma tatuagem com você. E eu tava na minha aula de capoeira.
Eu falei, então, ele vai ter que esperar eu terminar a aula. Assim, ele que espere. Ele que espera, Ele agora vai é vez ter dele. Quem é que Rogério Flauzinho na esperar fila eu do pão? terminar a aula. Terminei minha aula, fui direto para o meu estúdio, que era uma pequena sala, ali na Álvares Cabral, onde hoje é na frente do Açaí, ali, eu fazendo propaganda. Era uma pequena salinha ali. E aí ele foi, eu tatuei ele, e de lá ele já foi direto para o show, porque já estavam atrasados, lógico. E eu falei, vai, eu falei, ainda vou em casa tomar banho, porque eu tava de abadá, com a roupa da capoeira, eu tatuei ele, né? Falei, não, vou pra minha casa tomar banho. Ele falou, não, então vai que a gente vai te esperar para começar o show. Falei, nossa, 5.000 pessoas dentro do ginásio de esportes, né? E fomos depois, eu estava afônica aquele dia. Eu não conseguia emitir nenhum som, eu só escrevia bilhetinho. Então, assim, eu curti o show meio que de longe. Fomos para o camarim depois, aí eles, vamos para algum lugar, vamos para um bar e tal. Eu tentando explicar, gente, eu não emitia nenhum som. Olha, tem um bar aqui, mas é um bar de rock and roll, pesado. Não, é isso mesmo que a gente quer. Até aí a história dele foi igual, entendeu? Eu falei, vamos para Alquimia. Só que eu não sabia realmente que a festa que estava tendo era para quem não tinha ido no show e para quem não curtiu o Jota Quest. Eu não sabia. Era o único bar que tinha aberto na cidade. Porque quando tinha show, não abria nada depois, né? A gente não tinha um after, né? E Marília tem isso até hoje, né? Quem não gosta de outra festa vai para outro lugar, boa. E aí eu acabei, né, Ela acabou levando ele lá. nos lugares onde o flyer era... Só que aí chegou lá, o meu marido teve um ataque de ciúme. Com o Túlio, já vou contar mesmo. Então, mas também vou contar a história. Cara, mas presença, olha, gente, Túlio, né? Túlio sempre foi, lustrei o ego agora. Poxa vida. O ciúme Ele foi ótimo, Poxa. nossa, me achei, né, com o Túlio. E um cara gente boa também e tal. Daí eu já não falava, já tava aquela confusão. Eu entrei com os caras no bar, eu tive que pôr os caras atrás do balcão, porque a mulherada enlouqueceu. E foi isso, eu acho que deu ruim. Porque os meninos começaram a ficar nervosos, ficar bravos, porque as meninas estavam curtindo, entendeu? Acabou com a noite. Aí eu falei, eu vou embora. Eu falei, vamos embora. E nós fomos embora. E aí eu falei pra eles, falei, banda, a gente tá indo embora, já deu, já tá dando esse negócio aqui e tal, né? E eles resolveram ficar. E aí depois deu ruim no final lá, que eles não foram... Não foram bem recebidos, digamos assim. Alguém começou a jogar latinha de cerveja lá em cima deles. Então, assim... tudo bem que você não gosta da banda, né? E que você nem foi no show, você foi em outro lugar. No fim, a banda foi lá. Não dá pra falar que... É demais. Essa que história, a galera tá essa história errada tá também. E você já tatuou bastante famoso, né? É que a galera na época não era tão famosa, né? Fala uma listinha Como na o base. Rogério, o João Gordo. Quando João eu Gordo. tatuei o João, foram as primeiras tatuagens dele. Nossa Então, Senhora. Hoje ele é um mapa umas humano. cagadas feias que rolou. Ele é um mapa humano, né? Ele tem uma no braço, algumas ele já cobriu, né? Também. Quem mais, Vânia? Mas também isso tem muitos anos. Teve o Rogério, aqui de Marília Berriel. A Berriel, Alessandra. Que é uma amiga querida. Nossa, foi tanta gente. Teve o Rodolfo e o... Do Raimundos? E o Caniço também, Legal. tatuei Ela já tatuou o eles. Will Rocha, também famoso. Will Rocha, menino. Tá faltando Luciano Gleucinho. Eu Então, também vamos fazer uma acho. campanha. Você que tá nas redes sociais aí já pode mandar um hashtag Vamos Tatuar a Gleuce, né? Pelo amor de Deus. O que você tá... sou Agora eu que virgem vou ainda. perguntar, o que você tatuaria, Luciano? Eu queria alguma coisa, olha só, parece uma coisinha meio, senão o pessoal fica com preconceito, mas eu queria um negocinho bem vaidoso assim no braço, sabe? Eu não sei, bem delicadinho. O que seria? Não sei. Combina bastante com você. É, só isso eu queria, por enquanto. Então, é Mas aquele diz que é a primeira que faz você ter mais vontade, É aquele né? tipo de cliente que não sabe o que quer, mas quer. pelo menos você sabe aonde, Sim, porque é. você colocou a mão no braço. Sim, aqui, assim, ó. Isso. Bem essa parte branquela aqui. Olha, e é boa mesmo. É bem. Geralmente a pessoa chega no estúdio e, mesmo que ela não saiba exatamente o que ela quer, mas a ideia é essa, ela sempre coloca a mão Onde ela quer, né? aonde ela sente a tatuagem. Cuidado, né? Ou também as meninas chegam lá colocando a mão, vai ficar meio esquisito. Mas é verdade, a pessoa quando ela chega, ela fala, eu quero uma tatuagem, tô pensando se é aqui ou se é aqui. Então, no gesticular eu já entendo aonde ele sente a tatuagem dele. E essa coisa da indecisão do que fazer, Sim. assim, os mais jovens são mais decididos, né? A gente que enrolou muito, Sim.
fica enrolando, É. quer achar mil significados Ai, na meu tatuagem. Deus. A molecada já chega e já faz e já... Depois acha um significado pro negócio, você entendeu? Aproveitando esse gancho, Ivânia, a molecada hoje, a juventude, a gente tá até comentando em off, tá mais chata hoje? Depende. Eu gosto de jovens, eu gosto de adolescentes chatos. Eu gosto Você deles, gosta? eu gosto. Mas não enche o saco, sei lá? Ah, eu acho Na isso área da máximo. tatuagem, assim, essa molecada nova que tá chegando. Então, eu gosto, sabe? Porque eu dei muita aula de yoga para essa faixa etária. Ah, então tá né? tranquilo, meu Deus. Então, o que acontece com eles, primeiro é a parte hormonal, né? Que tá bombando e eles não sabem disso ainda, eles não sabem lidar com isso. É muito engraçado. Até uma vez a turminha, as meninas estavam conversando e uma falou assim para outra, não sei o que lá, BV, ficou um negócio de BV ali. E eu, que é isso, né? Aí eu cheguei para você e falei, que é BV? Boca virgem. Gente, você sabia? Você sabe disso. Essa A que cara de é vocês, porque a gente é eu não cringe, sei. né? Tem essas histórias todas aí que é. Aí sim, é. Então, assim, é legal porque as coisas mudaram. E eu vou aprendendo com elas também. Mas é o mesmo despertar de todos os jovens que nós tivemos, entende? No começo da nossa conversa, você disse que em uma das suas idas para a Bahia, uma das primeiras, você já começou a despertar muito mais sua tatuagem, né? Você tem uma ligação grande com a Bahia, né? Você tem uma história boa, bastante história lá, né? Como é que é isso? Só nasci no lugar errado, meu rei. Ah, meu rei, você tem... Hoje que posso falar um baianês fluente também. Olha aí. Então, eu lembro de uma época que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na loja de CD. Sim, Desbravador, teve uma das maiores lojas de CD do Brasil para Marília, que trouxe foi a Vânia Mendes. Qual Era uma foi a? franquia, era Planet Music. Meu Deus do céu. Pois é, eu tive a honra de trabalhar lá, um ambiente... Nossa, tem cada história lá. Era muito bom, porque assim, todo mundo que trabalhava lá gostava muito de música, né, Will? A gente ouvia muita música A até. gente não simplesmente vendia CD, né? A gente gostava de música, A gente né? gostava de música. Valen Todos Hart, nós. Era uma época muito boa. Eduardo. A gente tinha um amigo lá, um vendedor junto com a gente, que a gente chamava ele de Menino Verde, né? Que ele era sempre... Ele não gostava de tomar sol, ele era todo estranho. Hoje ele mora em Dublin, né? Pois é. Então, assim, você vê como cada um vai por um caminho. Então, isso tudo é muito legal, né? E o Fauzi também, O né? Tava com a Fauzi, gente. claro. Em algum momento ali da vida, os caminhos se encontraram e a gente teve uma evolução juntos. No caso, era uma a equipe música. super bacana também. Era uma super equipe. Mas nessa época, você passou uma temporada também lá, né? Fazendo tatuagem, você sempre... A tatuagem tá com você sempre, né? É porque foi essa primeira vez que eu fui, que eu tinha uns 16 anos de idade, eu vi uma cena que ficou na minha cabeça, que era assim, na frente daquela igreja de Arraial da Ajuda. Antes era um campo de futebol, hoje é uma praça bonita, com uma arquitetura legal, iluminada, bem turístico hoje. Mas antes era um campo de futebol. E aí nós paramos ali no final da tarde, tinha uns caras jogando futebol. Sim. E umas galinhas também correndo para lá e para cá, cachorro, galinha, criança, no meio dos caras jogando bola. E nisso passou uma mulher, uma moça, né, com um vestido branco indiano, com seus cabelos esvoaçantes. Falei, é isso, eu quero ter essa vida aqui, Semi-hippie. alternativa, totalmente hippie, entendeu? Porque o lugar, era isso que o lugar proporcionava, né? Uma aldeia de pescadores, que teve uma comunidade hippie ali nos anos 70, nos anos 80, mais nos 70, né? Nos 80 já era a minha Você sempre buscava turma. essa liberdade? Porque a minha geração buscava liberdade, não buscava status. Hoje as pessoas buscam status. A minha geração buscava liberdade. E ela gostava de quebrar pradão, porque também foi uma das primeiras que trouxeram o skate pra Marília. Você tem uma ligação com o skate também, né? As rodinhas... Eu as lembro dessa rodinhas, história. Entende? Também a Hoje, Vânia? Também. Uma das primeiras... Trip Chic. foi a primeira loja de Trip skate chic. de Marília. E assim, eu lembro que a gente queria ter uma pista. Cabaleiro. Entendeu? Tinha o cabaleiro que era um bowl, Um bowl. né? Que uma vez eu até fui com os bombeiros lá, menino, tava um lodo, aquilo virou um bowl de lodo e eu consegui recuperar uma época. E a gente queria uma pista. Uma pista. Na época, o secretário de esportes era o Paulo Ramiro. Paulo Ramiro. E o prefeito era o Abelardo Camarinha. Então, eu tinha uma ligação boa com o Paulo Ramiro, porque fazia eventos, né? A gente fazia bastante eventos. E ele gostava da bike, né?
cross de bike, bicicross e tal. E então, a ideia o projeto que eles tinham era lá na João Ramalho, sabe, logo depois do supermercado, não tem um buracão ali, um negócio ali? Então, a ideia era montar ali uma pista de bicicross e a pistinha de skate. Aí acabou não saindo ali, acabou saindo lá, é São Miguel lá, né? No São Miguel, no São Miguel, isso. São Miguel, acabou Sim. saindo lá a pistinha. Eu acho que, eu não me lembro se ainda era a gestão do Camarinha, mas esse projeto entrou nessa gestão, que eu lembro que os meninos eram muito pequenos, hoje estão todos casados e com filhos. E eu juntei toda essa meninada, a gente tinha uma equipe em Marília, eram 5 meninos, e eu levava esses meninos em todos os campeonatos que tinha Matão. Então, porque hoje fala do skate, a fadinha e tal, mas você já tá nessa, então, gostando dessa... A época que era marginal a coisa, né? O skate, não, como a tatuagem, não era bem visto. Onde eu conheci o skate? Conheci em São Paulo, com a galera que... A primeira geração, que eu acredito também, do skate no Brasil, que era... Nossa, eram muitos. Muita era gente, Rui né? Moleque, era Beto Ordai, era o Fernando Batman no Downhill, cada um era um estilo. Dessa Vânia, época, acho que o único que ficou assim mais famoso e por mais tempo foi o Ueda, o Lincoln Ueda, né? Que ele era bem pequenininho na época. E também tive a oportunidade de conhecer o Tony Hawk, o Skate or Die. Skate or Die. E o Tony Hawk nem fazia os 900 dele, ele só fazia os 720, entendeu? Total. E o Rossoy também, que era o Tony Hawk, Lace Mountain e o Rossoy que veio para o Brasil. Eu tenho uma paixão pelo skate, nunca fui skatista, mas eu sei desmontar e montar um skate, conheço algumas manobras. E te falo, o dia que o esporte virou um esporte olímpico, porque eu sou professora de educação física, eu entendi que na educação física nós só aprendemos os esportes olímpicos, certo? Então, o dia que o surf, que é minha outra grande paixão, que eu nunca consegui surfar... Mas tem o SUP. Então, aí eu fui pro SUP, que eu falo que os SUP são os frustrados do surf, entendeu? Então, são minhas grandes paixões. O dia que eu vi esses dois esportes sendo olímpicos, gente... Finalizando, eu queria que você deixasse uma dica, porque a gente sabe de profissões, mas eu acho que realmente, pelo menos onde eu ando nas ruas, e conheço a sua história, vamos dizer, há muitos anos... E é uma história vitoriosa, para quem me fala, da Vânia Mendes, da Madame Tatu, que hoje estou conhecendo pessoalmente. O que você acha dos tatuadores de hoje? Molecada nova, enfim. Você acha que tem um respeito com os mais velhos, entre aspas, vamos dizer? Primeiro, ou falta? Primeiro isso que você falou da profissão, né? Da onde eu cheguei. Eu sou muito satisfeita com o meu trabalho e onde eu cheguei. Eu não sei se eu gostaria de ter vindo nessa geração agora, entendeu? Estar começando agora, né? Porque lá atrás eu fui pioneira, então não vou dizer que era mais fácil se destacar, porque a gente não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje, né? Então era mais difícil para você se destacar, mas como tinham menos mulheres, então eu acho que isso também foi um fator para ajudar. Os tatuadores hoje parecem estão mais vaidosos, vamos dizer assim, então, profissionalmente? É porque antes a gente não era bem visto, certo? Então a gente se escondia, a gente não queria aparecer porque era muito bullying, né? Que a gente sofria. Eu sofri bullying assim internacionais. Entendeu? Além de tatuar, você também trabalha? Você também trabalha? Não, tipo, eu fui entrar no Pantheon, na Itália, porque eu tava com o braço desnudo, né? O braço aparecendo uma tatuagem, não me deixaram entrar. Então, assim, a gente sofria com essas coisas, com uma escolha que era muito pessoal. Aí a tatuagem foi vivendo essa transformação, essa evolução, né? Ela deixa de ser um estigma, como ela era chamada, né? Eu dou palestras de história da tatuagem, tá? Legal. Então, eu nem vou começar, que senão eu vou enfiar. Eu vou entrar no negócio, assim. Aí, a gente passa, quando os artistas, os atletas, pessoas mais influentes, pessoas ditas normais. Por quê? A tatuagem é coisa de marginal. O que seria esse marginal? São pessoas que vivem à margem da sociedade. Isso é uma coisa da cidade grande, né?
esse termo, inclusive está num livro de história da tatuagem da Luciana Gerard, que ela cita isso. Os marginais eram pessoas que viviam às margens da sociedade. Então, eram as pessoas que mais se tatuavam. Os operários, as mulheres da vida, as pessoas, tipo, normais, Sim. entende? Não que a elite não se tatuasse, né? Mas com outra conotação. E hoje é a mesma coisa. Você vai ter desde a bandidagem que se tatua dentro da cadeia ainda, hoje ainda mais organizado, e a tatuagem com alguns símbolos dentro deles, né? E você tem tatuagens de um nível bacana, com material super caro, importado. O profissional que faz 1000 cursos, entendeu? Mas tem 1 ano e meio que eu estou estudando. Eu estudo todos os dias alguma coisa do digital. Porque é um mundo novo, é uma linguagem nova. E isso é muito legal. Porque um tatuador... Que nem eu tô aqui no interior. As lives que eu faço... Tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, tem gente fora do país que entra para assistir a live. Antes a gente não tinha essa abrangência, dimensão, né? Hoje a gente abrange muito mais. E por que não usar isso para levar a experiência que a gente tem, o conteúdo que a gente tem? Tem que usar, tem que levar. Quebrando paradigmas, Vamos fazer uma gente. parte 2 falando mais sobre isso daí? Eu quero saber mais sobre biossegurança, que a gente não tocou aqui. Agora, Então, deixa eu só responder Sim, o claro. Luciano, que ele É falou verdade. dos jovens. Desculpa. Os jovens, eu acho o seguinte, por conta hoje da internet a gente ter toda essa abrangência, né, e acesso a outros artistas de outros países e tal, os jovens hoje no Brasil, eles não têm muita referência de artistas brasileiros. Também porque os artistas brasileiros mais velhos não dominam a rede social, entende? Eles não vêm para a rede social. Eu tenho amigos que são há 40 anos tatuadores, como eu, e tem eles essa dificuldade têm de pânico, chegada, não, né? de É. pânico mesmo, Sim. de não quer aparecer, Um não outro até quer não quer, falar. nem o WhatsApp quer ter, né, Vânia? Exato, não tenho. Eu tenho amigos, eu faço parte de grupos até que a gente fala, e o fulano ainda existe no grupo, eu não gosto de participar, só estou aqui porque eu tô... Então, assim, os antigos vêm com algumas dificuldades Outra cultura, no mundo novo, e o mundo novo não tem a referência. Os jovens não têm essa referência dos tatuadores. Hoje mesmo eu falei um pouquinho da história no meu Instagram, no meu Stories, e eu coloquei referências de vídeos, de documentários que estão na internet. Então, eu me sinto um pouco nessa missão, sabe? De fazer um pouco a ligação dessa galera mais velha que assiste minhas lives, que estão sempre presentes, e tem a galera mais nova. Eu consigo fazer um pouco de ligação e lidar bem com todo mundo, mas que a galera nova tem um certo desprezo pela galera mais antiga, né, pela galera raiz, porque acho que é um bando de gente ultrapassada e coisa e tal. Mas a história vai dizer, a história diz quem é quem. A primeira tatuadora do Brasil, que é a Ana Velho, do Rio de Janeiro, ela fala uma frase que eu sempre repito. Velhos, todos nós vamos ficar. Todos nós vamos ficar. Mas primeiros, os primeiros sempre serão os primeiros. Então pode ter 200, 500 anos de história de tatuagem no Brasil, nós somos os primeiros. E Sim. sempre vamos ser os primeiros. É isso aí. Tomou essa? É isso aí. Isso Aprendi aí, mais essa. como diria Péricles, né? Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Respeita a minha história. Obrigada. Obrigado pela presença, viu, Eu que Vânia? agradeço, Luciano. Muito mais vezes aí, o convite Só uma fica aí. pergunta, se quiser encontrar a Vânia no Instagram, é o Madame Tatu. É o Madame Tatu, Madame sem o E no final. Tatu é T-A-T-T-O. E eu quero saber se essas coisas que tem aqui é É pra de verdade. É de comer, É pode de verdade. abrir. A gente vai comer. Croctoria. Grande abraço ao Croctoria. Obrigado, fiquei curiosa. É isso aí. Obrigado pela presença, viu, Vânia? Obrigada, E quando Luciano. o coração estiver bonzinho, né? A gente pode fazer um sorteio de alguma coisa. Vamos ver como é que vai ser a participação na rede social e a gente fazer vê um quem sabe não negocinho rola aí um podemos sorteio de uma fazer, sim. tatuagem Já e tal. pensou? E quem sabe o Luciano também vai fazer. Opa! Isso daí Né? é um belo vídeo, hein? Já Então, Porque pensou? anota o Will, aí. nós dois estamos enrolando aqui. Aqui é uma troca. Tem que ser na base da troca, eu e o Will. Aqui é só É isso pergunta aí. agora. Você quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Eu quero, sim, para quem gosta de tatuagem, né, que me vê como uma referência, né, os clientes. Hoje você tem uma opção de profissionais que você pode escolher, desde o estilo
a energia da pessoa e tudo mais. Então, escolha, exerça o seu livre-arbítrio de escolha. Não vá simplesmente porque ele tem tantos mil seguidores na internet, tá? Muitos, a gente sabe, são comprados. Então, não se iludam com a quantidade de seguidores de rede digital. Também não se iludam com as fotos que vocês veem nas redes digitais, porque essas fotos são mexidas, gente, tá? Sim. A gente faz, se a gente colocar filtro para ficar mais bonita, a gente coloca. Eu não coloco nos meus trabalhos, tá? Filtro, mas só em mim, tá? E inclusive tem um filtro da Madame Tatu, quem quiser usar, mas não nos trabalhos. Então não se iluda, vá até o seu cliente, bate um papo, nem que seja pelo WhatsApp, com o seu tatuador, e para você ter uma experiência que vai ser inesquecível, que você vai levar para a tua pele para sempre. E tatuador, seja um profissional de verdade, tá? De verdade que eu digo estude, principalmente biossegurança. Faça no seu cliente exatamente como você faria numa pessoa da sua família, no seu filho, na sua mãe, entende? E no seu cliente é a mesma coisa, você tem que ter os mesmos cuidados. E para a galera mais nova, muito estudo, menos ego, porque a gente não vai levar nada, gente. E a tatuagem não é para você se achar o bacana. A tatuagem é para o seu cliente se achar o bacana. Você é só uma ferramenta. E também uma outra coisa, tatuagens comerciais, né? Que você ouve muito tatuador falar que tatuagem pequena, eu faço tatuagem comercial. Toda tatuagem é comercial. Se você está trocando um trabalho por dinheiro, você está fazendo um comércio, não importa o tamanho. Mas toda tatuagem é muito importante para quem está sendo tatuado. Então, faça com o mesmo carinho que você vai fazer a tatuagem grande, que você vai ganhar mais, porque você não sabe, esse cliente amanhã ele pode acordar empolgadão e querer fechar o braço com você. Então, não importa o tamanho da tatuagem, importa que você está dando o melhor da sua arte e você vai ter um retorno com isso, é certo. É isso aí. Para vocês, obrigado, Will, pela presença. Isso aí. Que aula. Tamo junto, né? Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado, vou mais uma vez. Eu que agradeço, Will. E a gente vai ter mais vezes. Entrar na agulha. É isso aí. Obrigada. Resenha com o Vuca. Até a próxima semana, se Deus quiser.